Muito forte em nossos corações, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aqui nessa noite, como é um culto de libertação, vamos trazer aqui a palavra que Deus colocou no meu coração, ali agora nessa tarde, pedindo confirmação, Senhor. Vamos trazer aqui no livro de Marcos 5, e vamos ler aqui do 21, onde fala de uma cura de uma mulher e ressurreição da filha de Jairo. Então aqui o Senhor Jesus, ele fala de uma cura e de uma ressurreição. Amém, meus irmãos? Aleluia, Jesus, Deus de maravilha, Santo de Israel. Os irmãos podem procurar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos acharam, meus irmãos? Vamos ler. Que diz assim: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos príncipes das sinagogas, por nome Jairo, vendo e prostou aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está beira da morte. Jogou-lhe que vem-lhe, ponha as mãos para que sarasse e viva. E foi com ele, seguindo uma grande multidão que apestava. Então a 7 mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos e despedia de todos, quando tinha nada lhe aproveitar. Glória a Deus. Só ter aqui, meus irmãos. Os irmãos já, para não ficar muito grande o texto, né? Os irmãos já entendem aqui, né? Aqui como nessa noite é um culto de libertação. Libertação tem a ver com cura, né? Então aqui Deus fala de uma cura e de uma ressurreição. Deus fala de uma cura de uma mulher. E Deus fala aqui também a palavra do Senhor Jesus. Nessa noite ele fala também de ressurreição. Nós sabemos que o nosso Deus, quando ele enviou teu filho no mundo, meus irmãos, foi para que andasse, para que onde ele passasse, realizasse cura e milagre. A Bíblia nos afirma que Jesus, onde ele passava, acontecia cura e milagre. Não é diferente. O mesmo Deus que curou no passado, o mesmo Deus que curou no passado, ele é o mesmo Deus de hoje, ele é o mesmo Deus de antigamente. E o nosso Deus, ele já está aqui no nosso meio. O nosso Deus, ele já está aqui tocando em vida. O nosso Deus já está aqui tocando em você. Somente crê, meus irmãos, que Jesus já está aqui no nosso meio, e ele também está visitando a nossa família, ele também já está visitando a nossa parentela, que não se encontra aqui presente, e ele é um Deus presente, ele é um Deus ausente, e ele está presente em qualquer lugar. Aleluia, Jesus querido, Deus de maravilha. Então a Bíblia fala, meus irmãos, deste homem chamado Jairo. Ele era um homem, príncipe da sinagoga. A sinagoga, nós sabemos que era lugar, aleluia, Jesus, aonde os judeus reuniam para adorar, para falar do amor de Jesus, para pregar a palavra de Jesus. A Bíblia diz que as portas das sinagogas sempre era aberta nos sábados, meus irmãos. Todo sábado eles reuniam ali os judeus e mais pessoas para adorar o Deus vivo, o Deus poderoso, que ele está aqui em nosso meio, contemplando as nossas orações, contemplando cada louvor aqui nessa noite, aleluia. A Bíblia disse, meus irmãos, então esse homem,
ele tinha uma filha, assim o texto nos conta que ele tinha uma filha, única filha, e a Bíblia nos fala que ela tinha 12 anos, mas no momento, meus irmãos, aquela enfermidade atacou aquela filha dele, que já estava a ponto, o texto fala, a ponto a morrer, aleluia. Eu creio que esse pai chamado Jairo gastou todo o seu recurso, gastou todos os seus bens, mas teve um momento que ele falou: não vai dar mais jeito, meu recurso não vai mais dar jeito, nada mais tem mais jeito para minha filha. E você sabe o que ele fez, meus irmãos? A Bíblia diz que ele largou tudo. Ele não postou que ele era chefe, ele não postou que era príncipe, e a Bíblia diz que ele foi até Jesus, porque ele sabia que a solução para a vida do problema da filha dele, naquele momento só o Jesus que podia resolver. A Bíblia diz que quando ele chega até Jesus, naquela multidão, a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando a Bíblia fala se prostrar, é porque, meus irmãos, chega um momento que nós não temos mais jeito. A Bíblia diz que ele se prostrou nos pés do Senhor Jesus, jogando a Deus que fosse até a filha dele, que já estava na beira da morte. Mas a Bíblia nos fala que aonde Jesus passa, vida é curada, é secada de multidão. Então, naquele momento, a Bíblia diz que quando Jairo prostrou os pés do Senhor, Jesus estava secado de multidão. Mas naquele momento, Jesus também foi embarrado por aquela mulher que já padecia há 12 anos. Os irmãos já sabem da história, eu vou resumir ela e pregar mais sobre Jairo. Aleluia! Então, naquele momento que Jairo chegou primeiro em Jesus, mas aquela mulher embarrou o Senhor Jesus e prostrou também os pés do Senhor. A Bíblia diz que ela prostrou também os pés do Senhor. Mas a Bíblia vai dizendo, meus irmãos, enquanto Jairo estava ali, aleluia, Jesus, esperando o Senhor para que fosse a casa dele, a Bíblia diz que ali chegou um chefe dali também da sinagoga, e dizendo para Jairo, aleluia, Jesus, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta. A Bíblia disse, mas a Bíblia não fala, meus irmãos, que ali Jairo, eu creio que Jairo ficou preocupado, nervoso. Mas Jesus, como ele é conhecedor de todas as coisas, ele conhece os nossos corações, ele conhece os nossos pensamentos. Então, naquela hora, Jesus vendo a aflição de Jairo, e Jesus disse: Jairo, não teima, somente crê. Jesus só quer, meus irmãos, que nós não teima. Jesus só quer que nós crê. Se nós crê, o milagre acontece. Se nós crê, a cura acontece. Então Jesus fala para Jairo: somente crê. Aleluia. Oh, glória. Se Jairo naquela hora, quando viu a voz do Senhor, eu creio que Jairo ali clamou o coração. Porque, meus irmãos, era motivo de quando aqueles homens passa aquela notícia para Jairo, dizendo que tua filha já está morta. Se a vez fosse entre nós saía correndo e gritando, e nem esperava se fosse o médico da terra ou se fosse Jesus, saía. Mas Jairo naquela hora confiou no Senhor. Jairo naquela hora confiou na palavra que Jesus liberou. Somente que Jairo, oh meu Deus, Deus está dizendo, meus irmãos, somente nós cremos. Porque Jesus é o Deus que realiza milagre, é o Deus que ressuscita, aleluia.
Então, meus irmãos, naquele momento, aleluia, naquele momento ali, Jairo ficou firme, esperando o Mestre Jesus. Porque, meus irmãos, Jesus, ele podia curar, liberar uma palavra, a filha ser curada, não. Mas Jairo ficou ali esperando o Mestre Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus realiza a cura daquela mulher, a Bíblia diz que ali Jesus segue a direção da casa de Jairo. E eu creio, meus irmãos, que naquele momento Jesus, cercado de multidão, Jairo, eu creio que Jesus fala para Jairo, assim, Jairo, fica para trás, sou ir na frente, porque o problema que tem lá sou eu que posso resolver. Minhas irmãs, Jesus manda dizer para a vida aqui nessa noite, o teu problema que você colocou nas mãos de Deus. Mas se você está achando que é impossível, Jesus está dizendo, eu sou o Deus dos impossíveis. Eu estou aqui nessa noite para tocar em causa de alguém. Toma posse da tua milagre e da tua cura aqui nessa noite. Porque o Deus que realizou a cura e o milagre da filha de Jairo, da ressurreição, é esse mesmo Deus que está aqui no nosso meio. É esse mesmo Deus que está aqui nessa noite. E a Bíblia diz que Jairo segue, meus irmãos, com Jesus a direção da casa dele. Oh glória, oh aleluia, oh glória lá, Shuribicalamanai. A Bíblia disse, meus irmãos, oh glória, que vai Jesus, vai Jairo. Como não estava o coração daquele pai aflito, porque o texto nos conta que era uma filha só. E a morte bateu na casa dele, tirando a vida daquela filha. Aleluia, meus irmãos. E a Bíblia diz que quando Jairo, aleluia, Jesus vai chegando perto da casa de Jairo. O que Jairo e Jesus, aquela multidão vê, barulho de alvoroço, de choros, meus irmãos. Porque aquela vida já estava morta. Aquela vida as pessoas já estavam velando. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então ali, meus irmãos, quando Jesus chega, tá aquele barulho de alvoroço de muitas vidas. Vida pode ser parente ou a menina ou a vizinhança ali que foi velar aquele corpo, né? Mas a Bíblia diz que além disso, eles ainda pagavam as pessoas para chorar. Eles, além daquela multidão, ainda pagavam as pessoas para chorar. Porque a Bíblia diz que ali tinha aquelas mulheres chamadas carapinteira. Aquelas mulheres que ela paga para chorar no velório. Eu quero dizer, minhas irmãs, aquelas mulheres, ela paga. Elas não choravam choro de sentimento. Elas não choravam choro de sentimento para aquela família. Porque ela chorava ali, aquele choro era falso. Ela estava ali para chorar no velório, mas era um choro falso. Não era um choro de sentimento. Muitas vezes, quantas pessoas, meus irmãos, te abraça, mas abraça com falsidade. Quantas pessoas choram no teu ombro, mas é choro de falsidade. Mas Deus nessa noite manda dizer que nós devemos ter dom de discernimento, que nós devemos vigiar com as pessoas que é falso, porque tem falsas pessoas no nossos caminhos, meus irmãos. Às vezes nós não conhecemos pela aparência, mas o Senhor Jesus, Ele conhece o interior das nossas vidas, dos nossos corações. Então a Bíblia diz que aquelas mulheres choravam, era um choro falso, não era um choro de sentimento, não era um choro de dor com aquela família que estava velando aquela jovem, porque ela já era uma jovem. A Bíblia nos fala que ela já tinha quase 12 anos, então era uma jovem, né? Aleluia, Jesus. Então que quando Jesus chega, Jesus fala para aquela multidão: a menina não está morta, a menina dorme. Aqueles povo incrédulo, a Bíblia diz que eles começaram a rir do Senhor Jesus.
Eles não sabiam com que ele estava falando. Eles não sabiam, às vezes nós não podíamos dizer que não estava morto. Mas Jesus pode chegar num velório e dizer que aquela vida não está morta, aquela vida está dormindo. Porque Jesus diz, ele sabe o que ele está dizendo. Porque Jesus, ele é o dono da vida, ele é o dono da ressurreição. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus chega, manda todos sair para fora. Jesus só mandou ficar o pai, a mãe e 2 discípulos de Jesus, se eu não me lembro, Pedro e Tiago. Aleluia, Jesus. Porque Pedro e Tiago, eles eram os discípulos de Jesus, mais próximos de Jesus. Aonde Jesus estava, João estava, Tiago estava. Eles eram os mais próximos de Jesus. Por isso que naquele momento Jesus mandou deixar só a mãe e o pai, Tiago e João, e entra para aquele quarto. Jesus põe a mão naquela menina e diz, a Bíblia não fala, mas lá fala assim: Talita, levanta. E a Bíblia diz que aquela menina se levantou e se pôs a comer. Meus irmãos, e eu quero dizer, aonde Jesus chega, vida é restaurada. Aonde Jesus toca, vida é curada e vida é ressuscitada. Que quando Jesus chegou na casa de Jairo, o que estava morto reviveu. Porque Jesus tem o poder de tocar no morto e dizer: levanta-te, come, como Jesus disse para a filha de Jairo. Porque, meus irmãos, quantas pessoas perdendo a oportunidade, às vezes até mesmo pelo orgulho e arrogância. E a Bíblia diz que Jairo, naquela hora, ele quebrou o orgulho e a arrogância, porque ele sabia que a solução dele, o problema dele, que era a filha que já estava morta, só Jesus podia resolver. Mas tem pessoa, meus irmãos, neste mundo fora, que ainda não conhece o Senhor como Salvador. Ele vê os profetas, o povo de Deus profetizando, dizendo que Jesus cura, Jesus salva. Mas ele tem um orgulho tão grande que ele ainda não quer Jesus. Ele não quer Jesus, mesmo que ele está um parente no hospital, na beira da morte. Os pregadores chamam, vai lá que eu vou orar. E eles não vão, porque eles não confiam no dinheiro deles. Eles não sabem, meus irmãos, que todos os bens materiais que eles têm nessa terra, foi o nosso Deus que concedeu, foi o nosso Deus que deu. Muitas pessoas na arrogância, confiando ainda no dinheiro, além que tem que confiar no Senhor Jesus. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, e maldito aquele que confia no homem, maldito aquele que confia naquele que não tem poder, naquele que não ressuscita. E o nosso Deus, mas aqui nessa noite, nós estamos aqui reunidos uma só fé, adorando este Deus poderoso, esse Deus que faz milagre, esse Deus que realiza cura, esse Deus que ressuscita. Eu sei, meus irmãos, que aqui no nosso meio não tem vida morta, física, e nem tem espiritual. Porque que eu sei que a pastora, e o pastor é um homem de Deus, que Deus escolheu para grandes obras e nações, que Deus escolheu para ganhar alma. Eu vejo vocês ganhando alma para o Senhor. Deus manda dizer para vocês, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, a pastora e o pastor: abra a tua boca e prega do amor do Senhor. Vai ter gente que vai ouvir a tua palavra, mas tem gente que vai virar as costas. Mas Deus está dizendo: não importa, prega a minha palavra, prega a minha volta, prega a minha salvação. Aqui não tem nem ninguém morto espiritual.
Aqui, se tivesse essa igreja cheia, podia não ter morte física, mas a vez tinha, pastor, aqui não tem ninguém morto para Jesus ressuscitar. Mas a vez tinha alguém morto espiritual. Mas eu creio que aqui nessa noite não tem ninguém morto físico e nem morto espiritual. Porque essa banda de louvor, eu vi a presença de Deus. Desde o dia que eu vim aqui a primeira vez, eu vi o céu abrindo nessa banda de louvor. E Deus manda dizer para esse jovem: louva o nome do Senhor, louva a adoração o nome do Senhor. Deus não sabe a importância, meus irmãos, esses grupos de jovens, a importância que quando você está orando, está louvando aqui na frente, Deus manda dizer que Deus está visitando a vida das suas famílias, Deus está curando a alma. O louvor dessa banda, se entrar pessoa aqui nessa noite ou qualquer dia, com o espírito amagoado, triste, angustiado, Jesus ainda manda dizer que através dessa banda de louvor, Jesus diz que vida sai daqui renovada. Ora não para de louvar, meus irmãos, porque Deus está agradando desse grupo de louvor. Aleluia. Um grupo de louvor que eu estou vendo aqui, e Deus me revela, foi muita oração para chegar nesse ponto. E continua louvando, meus irmãos, continua louvando, porque nós sabemos, e continua louvando e continua em oração. E eu vejo muito, eu via muito joelho dobrado para esse grupo de louvor chegar aqui, Pai. E Jesus disse: continua orando, pastor, para o grupo de louvor da tua igreja, porque o inimigo, ele é furioso com aqueles que adoram. O inimigo, ele é furioso com aqueles que louvam o Senhor no louvor, como essa banda. Mas essa banda está selada. Essa banda está selada, ungido com o óleo do Espírito Santo. O inimigo não vai tocar, minha irmã, porque esse louvor foi formado debaixo de oração. O inimigo já foi lançado por terra. Essa banda só vai crescer para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Somente nós confiar e crer como Jairo, porque Jairo confiou naquele momento, meus irmãos. Jairo confiou no poder de Deus. Mas tem quantas pessoas, meus irmãos, que está morrendo espiritual, está morrendo morte física. Ainda Deus envia pela misericórdia do Senhor, porque o nosso Deus, ele é misericórdia, ele é um Deus de compaixão. Deus ainda tem a misericórdia dos incrédulos, dos que estão lá fora, incrédulos. Ele ainda envia um homem de Deus, uma mulher de Deus para orar ou cantar um louvor, porque está enfermo ou preso no presídio. E ainda vem ingrata, ainda é ingrata. Sai com pregador, com missionária, a missionária na testa. Estas pessoas é ingrato, aleluia. Mas Jairo, neste momento, ele foi grato ao Senhor. Ele reconheceu que o Senhor era o Deus que ressuscitava a vida. Porque Jairo, quando foi atrás de Jesus, ele foi atrás da cura, porque a filha ainda estava viva, porque ele disse que a filha já estava na beira da morte, então ela ainda estava viva. Mas Jesus sabe todas as coisas, meus irmãos. Jesus, ele é Deus que sabe todas as coisas. Tem pessoa que Jesus vê que ele é incrédulo. Jesus multiplica, como é que fala? Me passou aqui. Quando Jesus sabe que a pessoa é incrédula, meus irmãos, ali Jesus, ele não realiza o milagre na hora, nem a cura. Ele ainda deixa a pessoa perecer. Ali Jesus tinha o poder de não deixar aquela filha morrer, para chegar lá, achar ela ainda viva. Jesus foi realizar a cura, como ele realizou a cura da mulher de 12 anos de fluxo de sangue. Essa mulher também já não tinha, eu não vou resumir aqui, mas todo mundo sabe a história, já não tinha mais recurso para ela. A Bíblia diz que já não tinha mais. Mas no dia que ela teve encontro com o Senhor, ela foi curada. Porque tem problema nas nossas vidas, minhas irmãs, meus irmãos que estão aqui, que o dinheiro não resolve, o homem não resolve, o médico da terra não resolve, só Jesus.
Você pode ser milionário. Quantos milionários, como é que fala aqueles que tem? Aquelas lojas. Como é que fala, meu irmão? Passou aqui. É empresário, meu irmão. Deus abençoe. Esse é empresário que tem dinheiro, né? Dono de empresa. Mas quando chega um momento que o dinheiro dele não dá, mas tem vezes que morre. Porque o problema não é o dinheiro. Se o dinheiro resolvesse, muitos empresários, fazendeiros ricos, milionários, não morriam. Não morria, meus irmãos. Porque Jairo, eu creio que Jairo tinha dinheiro, porque ele era um príncipe, né? Ele tinha dinheiro. Mas naquele momento, Deus permitiu. Eu creio que foi uma permissão de Deus. Ele veio buscar a cura. E Deus permitiu que a filha dele morresse, para que o milagre fosse maior, para que Jairo acreditasse maior. Se fosse só a cura, como curou a mulher, por dizer, esse homem curava, como nós somos profetas, põe a mão com a autoridade de Deus, vida é curada, e o nome dele é testemunhado. Mas ali, para Deus mostrar para Jairo, Jairo permitiu, Jesus permitiu que a filha de Jairo morresse, meus irmãos. Foi Jesus que permitiu, para que o milagre fosse maior. Porque ali o milagre da ressurreição é maior do que uma cura. A vida já estava morta, e naquele momento foi ressuscitado, se tornou vida. Para saber, não só Jairo, mas toda a multidão que estava com Jesus, estava naquele velório, crê que Jesus é a vida, que Jesus é a ressurreição. Porque, meus irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Muitas vezes Satanás toca nas pessoas, mas ele toca naqueles que não conhecem o Senhor. Mas no homem de Deus, uma mulher de Deus, que faz a obra do Senhor, Satanás não toca para matar. Porque que Deus está mandando dizer isso? Deus está dizendo, não toca, porque já é meu escolhido. Foi eu que dei a vida, e quem vai tirar eu, mas é no meu tempo. Assim diz o Senhor. Pode nós ir na beira da morte, meus irmãos. Bem na beira da morte, no vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, no versículo 4. Mas nós não morremos se Deus não permitir. Às vezes Satanás quer te jogar dentro do fundo do poço, dentro de uma cova, mas Jesus não deixa. Jesus falou, a vida não foi você que deu, quem deu foi eu, porque foi Jesus que nos deu vida. Foi Ele que fez nós do pó da terra, e um boneco soprou e fez fogo de vida. Porque Satanás não tem poder de tocar na minha vida, nem na vida do pastor, nem da pastora, e nem de quem que vem aqui, nem desse grupo. Porque a vida minha e de cada um aqui nessa noite, Jesus está dizendo, foi eu que dei, foi eu que dei. Quem vai tirar eu, mas é no meu tempo. Enquanto não chegar meu tempo determinado, louve e glorifica meu nome. Vai louvando e vai glorificando, porque aqui nesse meio tem grandes promessas para quem aqui. Porque o Deus é o Deus que promete e não falha. Ninguém, meus irmãos, tem poder de tocar nas nossas vidas. No adorador do Senhor, no adoradora do Senhor, ninguém tem poder. Mesmo que nós estamos passando já pelo vale da morte. Jesus, eu falo porque Jesus é o dono da vida. Quantas ressurreição tem na Bíblia? Jesus, vou citar os nomes de alguns se eu lembrar. Jesus, o que deu a nossa vida, e Ele pode também ressuscitar depois de morto. Mesmo que Satanás tocar, sem permissão do Senhor, mas Jesus vai lá e ressuscita. Porque a vida está nas mãos de Deus. Satanás, às vezes, ele tem poder de matar, mas para ressuscitar ele não tem. E nosso Deus tem poder de ressuscitar. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus foi o mesmo Deus que ressuscitou o filho daquela viúva. Aquela viúva que já estava passando por momentos
de aflições, de dor pela perca do esposo. Mas a Bíblia diz que aquele, resumindo, não estou pegando esse texto, aquele jovem já ia saindo daquela cidade de Naim para ser enterrado fora da cidade. Mas quando nós sabemos, como eu falei, que aonde Jesus passa, vida é curada e vida é ressuscitada. Aquela mulher seguia já direto o cemitério. Para aquela mulher já não tinha mais solução. Às vezes quando nós estamos no leito do hospital, às vezes nós ainda estamos com esperança que aquela pessoa ser curada. Curada, sai da internamente, sai do UTI. Nós estamos orando, nós estamos com fé no Senhor, principalmente nós que somos servos do Senhor. Então ali para aquela mulher já não tinha mais jeito, ela já ia enterrar. Mas Deus maravilhoso, a Bíblia diz que na entrada daquele postão, aquelas duas multidões encontrou. Ali a multidão da tristeza, a multidão do choro, que era a mãe que ia levando seu único filho para ser sepultado. Mas naquela hora, Jesus encontrou na mesmo postão da cidade. Aleluia. Jesus encontrou na mesma postão da cidade, meus irmãos, há duas multidões, aleluia. Aonde a multidão da tristeza e a multidão da alegria e a multidão da vida, porque era Jesus. Na multidão da vida, Jesus ia, porque Jesus ia ali. Jesus é a vida, como eu falei, e Ele é a vida e Ele é a ressurreição. A multidão que ia levando, que a morte traiçoeira bateu mais uma vez na porta daquela mulher. Aleluia. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, aonde Jesus chega, como eu falei, vida é ressuscitada. A Bíblia diz que naquele momento Jesus mandou que parasse aquela multidão. E a Bíblia diz que aquela multidão parou. E Jesus foi até o defunto, tocou e dizendo: levanta-te. Primeiro Jesus foi na mãe, não chora. E eu creio que aquela mãe ficou sem entender. Eu creio que às vezes ela nem sabia que era Jesus que estava naquela multidão. E eu creio que muitos ali ficaram até assustados, admirados, e dizendo: por que esse homem está dizendo que esta mulher não chora? Porque às vezes, você, às vezes não podemos nem dizer não chora. Às vezes nós abraça com sentimento, chora junto com aqueles que estão velando aquela família. Mas Jesus foi direto, não chora. E eu creio que naquela hora a mãe ficou sem entender, porque se ela souber, não sei se ela sabia, a Bíblia não fala se ela sabia que é Jesus, mas o texto conta que era Jesus, né? E foi lá, mandou, levantou. Então, meus irmãos, naquele momento, o que ia para ser enterrado, que já estava saindo fora da cidade, voltou para a cidade, voltou para dentro. O coveiro que estava esperando, e eu creio que ali mandou um aviso: vai, tampa a sepultura, porque o que ia enterrar reviveu. E eu quero dizer para vocês que Deus está vivendo vida aqui nessa noite. Vida espiritual, vida da tua fé. Viva a tua fé. Jesus disse que nós temos que ter fé. A mulher curou porque tinha fé. Jesus está vivendo vida aqui. Ai, pastora, não tem morto, mas é vida a fé. A fé está sendo vivada de bem aqui nessa noite. O texto diz, meus irmãos, aquela multidão parou e Deus voltou. Então ali aquelas pessoas voltou, aquela multidão, e aquela mãe se alegrou, porque eu sei que o coração dela estava triste, estava partido com a morte do seu filho. Por isso, meus irmãos, nós que estamos em Cristo Jesus, crê que Jesus ressuscita. Se nós orar a Deus com fé, nada é impossível para o Senhor.
Porque Jesus também, meus irmãos, quer que nós ora com fé. Nós somos discípulos do Senhor. Nós somos seguidor dele, somos pregador da palavra dele, adorador dele. Mas muitas vezes, quando nós depara adiante de alguma situação da nossa vida, de algum problema, nós queremos desesperar. Nós queremos desesperar. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: somente crer como Jairo crê, somente confiar. Quando vocês estiverem na frente de uma grande luta, que vocês estão dizendo: Senhor, não aguento mais, Senhor, estou para prostrar. E Jesus está dizendo: não aprosta, somente tenha fé e crê como Jairo. Foi a palavra que Deus liberou para Jairo quando recebeu a notícia triste que tua filha já estava morta. E quem veio, os mensageiros, ainda é de vir alegar o coração de Jairo, veio com a notícia triste, ainda falando: não incomoda, não adianta, volta, vai embora, vai velar tua filha, vai preparar o sepultamento. E assim, meus irmãos, nós estamos com fé no Senhor, aonde tem muitas pessoas que chegam a mimando a tua fé, jovem. Mas tem outros que chegam, como esses mensageiros disse para Jairo: não adianta mais, vai embora, vai velar tua filha, vai fazer o sepulto. Mas chega cheio. Mas ainda tem pessoa que chega para te abraçar, para te dar força, para mimar a tua fé e a mimar a tua esperança. Mas tem os que desanimam e tem o que amima a fé. Oh, glória a Deus. Mas a palavra de fé que amimou Jairo foi a palavra saiu da boca daquele que fez o céu e terra, aquele que tem todo o poder, foi o nosso Jesus. Ele vem da aflição de Jesus, quando Jesus curava esta mulher, e Jairo estava ali, e eu creio que Jairo já estava aflito. Jesus, eu cheguei primeiro e os separou para curar essa mulher. Jesus podia curar 20 pessoas. Jesus podia passar o dia e noite curando pessoas, e Jairo podia ficar, mas ele tinha que ficar firme na voz que ele viu Jesus dizendo: não teima, somente crê. Não importasse que fosse para outro dia, Jesus chegava, aquela vida ia ser ressuscitada a mesma coisa, porque não era eu e você, meus irmãos, que nós chegássemos lá e falássemos, mas foi o próprio Jesus. Aleluia. Tinha, meus irmãos, a filha, acho que já podia ter estado enterrada, mas se Jesus falou: Jairo, não teima, quando ele estava falando não teima, era para que Jairo ficasse firme ali, esperando ele realizar a cura daquela mulher, ou mais que tivesse ali. Mas o texto fala que só foi daquela mulher, naquele momento, que Jairo chegou, porque Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus já estava sabendo tudo quando ele chegasse lá, a ordem que ele ia dar. Como ele disse: levanta e come. E a menina se despertou. Aqueles povos que estavam ali, que riram de Jesus, todos ficaram envergonhados. Todos ficaram envergonhados. E para a honra e glória do Senhor, o nome dele foi glorificado. Para aqueles que têm fé, para aqueles que têm fé, meus irmãos, crê que Jesus pode fazer o impossível na nossa vida, crê que Jesus realiza sonhos, realiza desejo do coração, realiza nossas promessas. Somente crê, porque nada é impossível para nosso Deus. Então ali o nome do Senhor foi glorificado para aqueles que crê no Senhor, e foi desonra para aqueles que não crê. Jesus, ele é o Deus que honra, ele é o Deus que multiplica, meus irmãos, como foi cantado o louvor. É Deus que multiplica a farinha da panela e o azeite da botija. Nós pode estiver passando por um momento que dizendo que não tem nada, mas eu quero dizer que Deus é o Deus que multiplicou o pão, multiplicou os peixes,
multiplicou o azeite da botija, multiplicou a farinha da panela. Ele é Deus que manda dizer para vocês, pastor e pastora, Ele é o Deus que multiplica as bênçãos nas tuas mãos, minha irmã. Não esmurece. Jesus diz que não importa o que estiver passando nas tuas vidas, Jesus manda te dizer que nessa noite somente louva, e não importa. O Deus que te escolheu para a grande obra, Ele é o Deus que multiplica teu celeiro, a tua panela, a tua geladeira. Ora, lamanturibicai. Deus não vai deixar faltar nada. Não esmurece para que não está cheio. Eu sei que vocês ficam tristes. Eu sei que vocês tinham prazer na vida de ver essa igreja cheia. Mas Deus diz que não importa. Importa. Deus diz que importa que vocês estão fazendo a tua parte. Vocês estão aqui com as portas abertas. Você está aqui glorificando todos os dias de culto. Não esmurece não. Jesus está alegre com vocês, com essas bandas que estão aqui louvando. Jesus ia cobrar de vocês dois se essas portas estivessem fechadas. Se vocês não vissem aqui abrir, aí Jesus ia cobrar. Mas Jesus está dizendo: eu não cobro de vocês, só adora meu nome, porque o resto eu vou fazer isso para vocês. Assim diz o Senhor. Amém, meu irmão? Não entristece o teu coração, somente crê como Jairo. Eu estou sem hora aqui, meus irmãos. Acho que já venceu, né? Aleluia, Jesus. Estou passando, só tem aqui, né? Estou passando para o pastor, a pastora. E a última palavra que Deus deixa aqui: somente crê. Somente crê que esse Deus muda história, muda cativeiro, faz o que nós não faz, toca nós não toca, Ele vai, nós não vai, Ele entra, Ele tira da sepultura, Ele desce, Ele faz tudo. E Ele diz que somente crê. Essa palavra para todos que estão aqui nessa noite, aqueles que já conhecem o Senhor como Salvador, Jesus está dizendo: somente crê. Amém, minha irmã? Não entristece, minha irmã. Deus passou esse recado desde a hora que eu cheguei, que eu olhava para vocês, eu vi assim: Jesus, eles ficam assim com desejo, meu Pai, dessa igreja está cheia. Por isso que Jesus manda dizer: não entristece os teus corações, porque Deus está agradando de vocês dois que estão na frente da obra. Porque nos dias de culto, essas portas estão abertas. As pessoas não vêm porque não quer. Deus diz que não vai cobrar de vocês, porque vocês estão abrindo. Estou reforçando o recado. E mas se vocês chegassem hoje, quinta-feira, né? Chegasse as portas estavam fechadas, Deus ia cobrar, porque vocês não vêm abrir. Fica feliz que Deus está alegre com vocês dois, viu? Amém? E as palmas alto o nome do nosso Deus. O que Deus mandou falar.